Você já se perguntou por que tantas pessoas, mesmo aquelas que dedicam suas vidas a Deus, enfrentam desafios financeiros quase intransponíveis? Será que há algo maior e mais profundo por trás dessa aparente contradição? E se essas dificuldades fossem, na verdade, ferramentas divinas moldando seu caráter e fortalecendo sua fé? Neste vídeo, você descobrirá verdades transformadoras que podem revolucionar sua maneira de enxergar essas provações. Fique conosco até o final, pois, além de revelar o propósito oculto dessas lutas, faremos uma oração poderosa que pode impactar profundamente sua vida. Prepare-se para um conteúdo que pode não apenas mudar sua mentalidade, mas também redirecionar o curso da sua jornada. Quando enfrentamos momentos de escassez, é comum sentir que fomos abandonados ou esquecidos por Deus. Mas e se essa falta não fosse um castigo, e sim uma preparação? Muitas vezes, a escassez surge como uma oportunidade divina de desenvolver algo dentro de nós. Lembre-se, Deus nunca utiliza a ausência de recursos para destruir, mas para edificar. É no fogo das provações que somos moldados. Assim como o ouro precisa ser refinado, nossas dificuldades financeiras podem estar preparando-nos para uma riqueza muito maior, não apenas material, mas espiritual. Deus está mais interessado no crescimento do seu caráter do que na abundância dos seus bens. É essencial entender que confiar em Deus é mais importante do que depender de riquezas terrenas. A sociedade nos ensina que o dinheiro é a solução para todos os problemas, mas a Bíblia nos lembra que nossa verdadeira segurança está no Senhor. Pense nos israelitas no deserto, eles não sobreviveram graças a tesouros, mas ao maná enviado do céu. Essa provisão diária era um lembrete constante de que dependiam inteiramente de Deus. Talvez a sua situação financeira hoje seja um chamado para redescobrir essa dependência. Você está sendo desafiado a confiar não no que pode ver ou possuir, mas em quem Deus é e no que Ele pode fazer. Para aqueles escolhidos por Deus, as dificuldades financeiras frequentemente têm um propósito maior. Elas servem para purificar nossos motivos e refinar nosso caráter. O dinheiro é um poderoso revelador do coração humano, ele pode expor orgulho, ganância e até mesmo uma falsa sensação de segurança. Jesus nos advertiu que ninguém pode servir a dois senhores, e às vezes é na escassez que aprendemos quem realmente estamos servindo. Deus permite que enfrentemos lutas financeiras para nos ensinar humildade e maturidade. Ele quer saber se, quando a prosperidade chegar, seu coração estará alinhado com os valores do reino. Além disso, os períodos de dificuldade são usados por Deus para testar e fortalecer sua integridade. Talvez você esteja se perguntando por que ainda não experimentou a abundância financeira. A verdade é que Deus quer garantir que, quando as bênçãos chegarem, você as usará de maneira correta. Pense na parábola do filho pródigo, que desperdiçou sua herança devido à imaturidade. Assim também acontece conosco. Deus, em sua sabedoria, pode estar retendo certas bênçãos até que estejamos prontos para administrá-las com sabedoria e responsabilidade. Ele está te preparando para ser um canal de bênçãos, alguém que usa os recursos para glorificar a Deus e beneficiar os outros. Já imaginou que a sua luta financeira, na verdade, pode ser uma prova de confiança divina? Não é que Deus queira que você sofra, mas Ele quer te ensinar a confiar nele de maneira inabalável. É exatamente na falta que aprendemos o real significado de depender dele. O maná no deserto não era uma exibição de poder sem propósito, era uma lição diária de fé. Pense nisso, se você tivesse tudo o que deseja agora, será que ainda dobraria seus joelhos em oração? Deus usa esses momentos para nos tirar da falsa segurança que o dinheiro traz e nos mostrar que, em última análise, Ele é a nossa fonte. A riqueza pode ser instável, mas a palavra de Deus é firme como uma rocha. Quando você compreender isso, começará a enxergar as dificuldades financeiras de outra forma, como um estágio de aprendizado que pavimenta o caminho para a sua verdadeira prosperidade. Além disso, essas dificuldades podem estar alinhadas com um chamado maior. Quando Deus te escolhe para grandes coisas, Ele permite que você passe por fases que fortalecem seu caráter e sua fé. Olhe para as histórias de Davi, José e até mesmo de Jesus. Todos enfrentaram períodos de extrema dificuldade antes de alcançarem o ápice de seus propósitos. A sua luta financeira hoje pode estar moldando o líder que você será amanhã. Deus não apenas quer te abençoar, mas também deseja que você seja um canal de bênçãos para outras pessoas. E para isso, é necessário aprender a administrar o pouco antes de receber o muito. Lembre-se, o deserto não é o seu destino final, mas o lugar onde sua fé é refinada e suas raízes são fortalecidas. E o que dizer sobre as distrações que a riqueza pode trazer?
Às vezes, Deus segura as bênçãos materiais para proteger o seu coração. O dinheiro tem uma maneira sorrateira de nos afastar do que realmente importa. Ele pode inflar nosso ego, alimentar a ganância e até mesmo nos fazer acreditar que não precisamos mais de Deus. É por isso que, muitas vezes, a escassez financeira vem acompanhada de uma lição valiosa, a humildade. Deus deseja que você se aproxime dele com um coração puro, sem que as riquezas do mundo se tornem o seu foco principal. Quando a prosperidade vier, será em um momento em que você estará espiritualmente maduro o suficiente para lidar com ela com responsabilidade, gratidão e sabedoria. E não se engane, a batalha financeira também pode ser espiritual. O inimigo sabe exatamente o potencial que você tem quando está nas mãos de Deus. Ele cria barreiras e tenta te desanimar, porque sabe que, com recursos financeiros, você pode realizar coisas extraordinárias para o reino de Deus. Mas veja isso como um sinal de que você está no caminho certo. As batalhas que enfrentamos não são apenas materiais, mas espirituais. Em Efésios 6:12, somos lembrados de que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra forças espirituais malignas. Deus, no entanto, está ao seu lado, te capacitando para vencer. Cada desafio que você enfrenta é um testemunho em construção, uma história de vitória que será compartilhada para inspirar outros no futuro. Por fim, não subestime o impacto que sua luta financeira tem no legado que você está construindo. As dificuldades que você enfrenta hoje não são apenas sobre você, mas sobre as gerações que virão. Deus está te preparando para ser um ponto de ruptura, alguém que quebra maldições de escassez que assolaram sua família por gerações. Quando você superar essa fase, não estará apenas celebrando sua própria vitória, mas criando um alicerce sólido de fé, sabedoria e administração financeira para seus filhos, netos e além. Cada passo que você dá em direção à liberdade financeira é uma conquista não só para o presente, mas também para o futuro, provando que Deus está trabalhando em algo muito maior do que você pode imaginar. Quando enfrentamos uma crise financeira, também temos a oportunidade de redefinir nossas prioridades. Você já parou para pensar no que realmente importa em sua vida? Deus pode usar esse momento para te ensinar que o verdadeiro valor não está nos bens materiais, mas na sua fé, nos seus relacionamentos e no propósito que Ele plantou em seu coração. A escassez nos obriga a rever nossas escolhas, a cortar excessos e a buscar sabedoria em cada decisão. É nesse processo que aprendemos a dar mais valor às pequenas coisas, a agradecer pelo que temos e a depender inteiramente de Deus para o que ainda precisamos. Cada passo dado em meio a essa jornada é um aprendizado que molda quem você está se tornando. Outro ponto importante é a paciência. Vivemos em uma sociedade onde tudo precisa acontecer rápido, mas Deus trabalha em um tempo diferente do nosso. Muitas vezes, Ele não está apenas te levando para um destino, mas também te preparando para chegar lá. Lembra de José? Ele passou anos como escravo e prisioneiro antes de se tornar o governador do Egito. Durante todo esse período, Deus estava trabalhando nos bastidores, moldando o caráter de José e preparando-o para o grande plano que tinha reservado. O mesmo pode estar acontecendo com você. Não veja a espera como um atraso, mas como parte do processo de Deus para algo extraordinário. A Bíblia também nos ensina que o pouco com Deus é muito. Talvez você esteja esperando por um grande milagre financeiro, mas Deus está te ensinando a valorizar e multiplicar o pouco que você já tem. Olhe para a multiplicação dos pães e peixes. Jesus não começou com muito, mas com o que estava disponível. Quando confiamos a Deus o que temos, por menor que pareça, Ele é capaz de fazer milagres. Pode ser que o segredo para superar sua crise esteja em algo que já está ao seu alcance, mas que você ainda não enxergou como uma oportunidade. Peça sabedoria a Deus para identificar e usar os recursos que Ele já colocou em suas mãos. E como fica a sua gratidão no meio disso tudo? É fácil agradecer quando tudo está indo bem, mas e quando você está enfrentando dificuldades? A gratidão em tempos de crise é um ato de fé poderoso. Ela demonstra que você confia em Deus, mesmo quando as circunstâncias dizem o contrário. Ao agradecer, você muda seu foco da falta para a provisão, do problema para a solução. Essa mudança de perspectiva é transformadora, porque ativa sua fé e te ajuda a ver as bênçãos escondidas no meio da luta. Quanto mais você agradece, mais você se abre para receber o que Deus tem preparado para você. Por fim, lembre-se de que Deus nunca te abandona. Não importa quão desafiadora seja a sua situação financeira, Ele está contigo em cada passo. Em Deuteronômio 31:6, somos lembrados de que Deus não nos deixará nem nos desamparará. Sua presença é constante, mesmo nos momentos mais difíceis.
Quando você entende isso, encontra força para seguir em frente. Sua luta financeira não define quem você é, mas pode ser usada por Deus para mostrar o quão forte e resiliente você pode ser. Confie nele, persevere e continue caminhando com fé, porque a vitória já está sendo preparada para você. Outro aspecto essencial ao enfrentar crises financeiras é entender que elas não duram para sempre. Em Eclesiastes 3:01, a Bíblia nos ensina que há tempo para tudo, inclusive para as dificuldades. Isso significa que, mesmo em meio ao caos, existe uma luz no fim do túnel. No entanto, é crucial que você mantenha sua fé ativa durante esse período, pois Deus trabalha no seu tempo e da maneira que melhor convém ao propósito que Ele tem para a sua vida. Às vezes, Ele não apenas alivia o peso da situação, mas também te ensina a carregar esse peso com sabedoria e resiliência. Durante as dificuldades, somos levados a buscar conselhos e ajuda de pessoas que já passaram por situações semelhantes. A Bíblia também nos orienta sobre a importância de caminhar ao lado de pessoas sábias e de fé. Provérbios 15:22 diz: os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Não se isole. Este é o momento de compartilhar sua luta com pessoas confiáveis, de participar de grupos na sua igreja e de se abrir para ouvir testemunhos de superação. Às vezes, a resposta de Deus vem por meio de outras pessoas que Ele coloca no seu caminho. Também é importante reconhecer que, nas crises, Deus nos convida a experimentar seu poder de forma prática. Ele deseja que você dependa mais dele do que das suas próprias habilidades ou recursos. Em 2 Coríntios 12:09, Paulo nos lembra: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Em vez de olhar para suas limitações, olhe para o Deus ilimitado que você serve. Ele pode abrir portas que ninguém consegue fechar, prover onde parece não haver saída e transformar situações aparentemente impossíveis em testemunhos de vitória. A oração é outro ponto indispensável neste processo. Se você está enfrentando uma crise financeira, intensifique sua vida de oração. Não apenas para pedir ajuda, mas para ouvir o que Deus tem a dizer. Muitas vezes, no silêncio da oração, Ele revela estratégias e direções que você nunca teria pensado sozinho. Filipenses 4:6-7 nos ensina a não nos preocuparmos com nada, mas a apresentarmos nossas necessidades a Deus com ações de graças. Essa atitude nos traz paz, mesmo em meio à tormenta, e nos permite enxergar além do problema, alcançando a solução divina. E não podemos esquecer do poder do dízimo e da generosidade. Para muitos, pode parecer contraditório dar quando se está enfrentando dificuldades, mas esse é um princípio espiritual poderoso. Malaquias 3:10 nos desafia a trazer o dízimo à casa do Senhor e promete que Ele abrirá as janelas do céu e derramará bênçãos sem medida. A generosidade, mesmo em tempos de escassez, é uma demonstração de fé e obediência que Deus honra de maneiras surpreendentes. Não veja isso como uma perda, mas como um investimento no reino de Deus, que traz retorno em formas que vão além do financeiro. Ao longo da história bíblica, temos inúmeros exemplos de pessoas que enfrentaram crises financeiras ou momentos de escassez, mas que, pela fé e obediência, experimentaram a provisão divina. Um desses casos é o da viúva de Sarepta, que encontramos em 1 Reis 17. Quando o profeta Elias a encontrou, ela estava prestes a preparar a última refeição para si e para seu filho. No entanto, ao obedecer à instrução de Elias e confiar no cuidado de Deus, sua provisão foi multiplicada de maneira milagrosa. Este exemplo nos mostra que, mesmo na crise, a obediência e a confiança em Deus podem abrir portas para milagres que desafiam a lógica humana. Outro exemplo marcante é o de José, no Egito. Através da interpretação dos sonhos de Faraó, José foi usado por Deus para preparar uma nação inteira para enfrentar 7 anos de fome. O planejamento estratégico e a administração cuidadosa dos recursos foram cruciais para atravessar a crise. Essa história nos ensina que Deus pode nos capacitar a sermos administradores sábios, mesmo em tempos de dificuldade. Além disso, reforça que a preparação e a visão são ferramentas divinas que Ele usa para nos proteger do impacto das adversidades. Além disso, a prática da gratidão tem um papel poderoso durante momentos de crise. Pode parecer desafiador agradecer quando as finanças estão apertadas, mas essa atitude transforma nossa perspectiva. Ao agradecer por aquilo que já temos, reconhecemos o cuidado de Deus em nossa vida, mesmo nos detalhes pequenos. Isso não apenas renova nossa fé, mas também nos ajuda a manter uma mentalidade positiva e esperançosa. A gratidão cria um ambiente favorável para que os milagres de Deus aconteçam, pois demonstra que confiamos no seu caráter e nas suas promessas.
Lembre-se também da importância de equilibrar a fé com a ação. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, como afirma Efésios 3:20, mas Ele também nos chama a agir com sabedoria e diligência. Enquanto oramos e confiamos, é fundamental revisar nossas finanças, criar um orçamento realista e buscar formas de aumentar a renda ou reduzir despesas. Essa combinação entre fé e ação revela maturidade espiritual e nos posiciona para receber a provisão divina. Por fim, entenda que a crise financeira pode ser um momento de reavaliação e redirecionamento. Deus pode estar usando essa fase para ensinar lições valiosas sobre dependência, humildade e mordomia. É um tempo de aprender a viver com simplicidade, a valorizar o que realmente importa e a alinhar nossas prioridades com os planos de Deus. Não veja a crise como um fim, mas como uma oportunidade de crescimento espiritual e emocional. Afinal, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito, como declara Romanos 8:28. Diante de tudo o que abordamos, é importante ressaltar que crises financeiras, por mais desafiadoras que sejam, nunca terão a palavra final na vida daqueles que confiam no cuidado e na provisão de Deus. Esses momentos de dificuldade podem ser usados por Ele como um campo fértil para crescimento espiritual, fortalecimento da fé e renovação de esperança. Lembre-se, Deus nunca abandona os seus filhos. Ele sempre proverá o suficiente, mesmo quando as circunstâncias parecem impossíveis. Quando enfrentamos desafios financeiros, não se trata apenas de buscar soluções práticas, mas de renovar nossa mente e alinhar nossos corações àquilo que realmente importa. Às vezes, as crises revelam a necessidade de reorganizar nossas prioridades e confiar mais profundamente no plano divino. Ao colocarmos Deus em primeiro lugar, conforme ensina Mateus 6:33, todas as outras coisas nos serão acrescentadas. É também fundamental compartilhar o que aprendemos. Se você se encontra em uma posição onde já experimentou o cuidado de Deus na sua vida financeira, talvez essa seja a hora de ser um canal de bênção para outras pessoas. Compartilhe sua experiência, suas vitórias e até suas dificuldades, pois seu testemunho pode ser a chave para fortalecer a fé de alguém que esteja passando pela mesma situação. Como a Bíblia ensina, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Atos 20:35. Por fim, nunca subestime o poder de uma comunidade unida. Cercar-se de pessoas que compartilham os mesmos valores e crenças pode ser um grande suporte em momentos de crise. A igreja, sua família espiritual ou mesmo grupos de apoio podem ser fontes de encorajamento, conselhos e suporte prático. Não enfrente esses momentos sozinho, Deus usa pessoas para nos ajudar a superar adversidades. E se este conteúdo te ajudou de alguma forma, aproveite para fazer parte dessa comunidade incrível que estamos construindo aqui. Inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nenhum vídeo e deixe seu comentário compartilhando suas experiências ou dúvidas. Seu feedback é muito importante para continuarmos criando conteúdos que toquem e transformem vidas. Juntos, podemos crescer na fé e viver a plenitude que Deus tem para nós. Nos vemos no próximo vídeo, e lembre-se, Deus está cuidando de tudo.